Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que parece roteiro de filme, mas que aconteceu de verdade e balançou o mundo da arte. Já imaginaram comprar uma obra de arte exclusiva, caríssima, para descobrir que ela não é tão exclusiva assim? Preparem-se para conhecer a história do homem que vendeu o mesmo quadro. Não uma, não duas, mas 100 vezes. Essa história fascinante nos leva a questionar tudo o que pensamos saber sobre valor, autenticidade e o próprio mercado de arte. Como é possível que tantos colecionadores experientes, galerias renomadas e especialistas tenham sido enganados? O que isso diz sobre a nossa necessidade de possuir algo único? Nossa jornada começa com um artista visionário, ou talvez um mestre da trapaça, dependendo do seu ponto de vista. Ele criou uma obra conceitual visualmente impactante que rapidamente chamou a atenção dos círculos artísticos mais sofisticados. A pintura, com suas cores vibrantes e composição provocadora, era o tipo de peça que todo colecionador queria ter em sua parede. O burburinho em torno dela era enorme. Leilões disputavam para tê-la em seus catálogos, e os críticos a aclamavam como o marco da arte contemporânea. O primeiro comprador foi um magnata, que pagou uma fortuna pela obra, acreditando estar adquirindo um tesouro singular. Ele exibiu o quadro com orgulho em sua mansão, dando festas para mostrar sua mais nova e valiosa aquisição. O que ele não sabia era que, em outra cidade, outro colecionador estava fazendo exatamente a mesma coisa, com um quadro idêntico, e em outro país, mais um, e assim por diante, 100 vezes. Mas como ele conseguiu essa proeza? A genialidade ou a malícia do artista estava no método. Ele não vendia a pintura física em si. Em vez disso, ele vendia um certificado de autenticidade extremamente elaborado. Esse documento afirmava que o comprador era o único e verdadeiro proprietário da ideia da obra. A pintura física era apenas uma manifestação dessa ideia. Cada um dos 100 compradores recebia uma réplica perfeita da pintura original, juntamente com seu certificado exclusivo. No contrato de venda, escrito em letras miúdas e com um jargão jurídico e artístico quase impenetrável, havia uma cláusula que permitia ao artista remanifestar a obra quantas vezes julgasse necessário para sua exploração conceitual. Em outras palavras, ele tinha uma brecha legal para criar e vender cópias idênticas, desde que cada uma fosse acompanhada de seu próprio certificado único. A confusão, como vocês podem imaginar, foi monumental. Tudo veio à tona quando dois desses colecionadores, que por acaso eram rivais nos negócios, se encontraram em um evento social. Um deles começou a se gabar de sua aquisição exclusiva. O outro, chocado, afirmou que ele era o verdadeiro dono daquela obra-prima. A discussão esquentou, fotos foram trocadas, e o escândalo explodiu. Imagine a cena. De repente, dezenas de outros proprietários começaram a surgir, cada um brandindo seu certificado e sua pintura, todos convencidos de que possuíam o original. O mercado de arte entrou em pânico. Galerias que intermediaram as vendas foram processadas, leiloeiros tiveram sua reputação manchada, e os colecionadores, bem, eles se sentiram completamente enganados. O valor da obra, que antes atingia milhões, despencou para quase zero. Afinal, se todos têm, ninguém tem de verdade, certo? Essa história nos força a uma reflexão profunda. O que realmente dá valor a uma obra de arte? É a sua beleza, a técnica do artista, a sua raridade, ou é apenas a história que contamos sobre ela, o mito da sua exclusividade? O artista, quando confrontado, defendeu-se, dizendo que sua obra não era pintura, mas sim todo o evento, a venda, a descoberta, o caos e o debate que se seguiram. Ele argumentou que estava fazendo uma crítica satírica e genial à obsessão do mercado de arte pela posse e pelo status. Em vez da apreciação artística genuína, ele expôs a fragilidade de um sistema onde um pedaço de papel, um certificado, pode valer mais do que a própria arte. Ele provou que a percepção de valor é muitas vezes construída sobre uma base de areia, facilmente desmoronada. Será que ele era um vigarista ou um gênio conceitual? Um criminoso ou um crítico social? A verdade é que ele foi um pouco de tudo. Ele borrou as linhas entre o legal e o ético, entre a arte e o comércio, de uma forma que ninguém tinha feito antes. Alguns dos colecionadores enganados, depois da raiva inicial, acabaram admitindo a ironia da situação. Eles, que compravam arte como um símbolo de status, tornaram-se parte involuntária da maior performance artística do século. E você? O que acha? Se você tivesse a chance, compraria uma ideia em vez de um objeto? O que essa história revela sobre a nossa própria sociedade de consumo, onde a marca e a exclusividade muitas vezes superam a qualidade intrínseca do produto? É uma loucura pensar nisso, não é? A arte tem esse poder,
de nos virar do avesso e nos fazer questionar a realidade. Esse caso se tornou lendário nos círculos artísticos e acadêmicos, um estudo de caso obrigatório sobre valor, autenticidade e a natureza performática do mercado. Ele nos lembra que às vezes a história por trás da moldura é muito mais interessante e valiosa do que a própria imagem pintada. Espero que tenham gostado dessa viagem maluca pelo mundo da arte contemporânea. É uma daquelas histórias que nos fazem pensar por dias. Se você curtiu essa análise e quer mais conteúdos que desafiam o seu modo de ver o mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.